Já repararam, eu vejo aqui no consultório, isso é muito comum, dificuldade de engravidar, mulheres que não conseguem ovular, tentam de tudo que é maneira, procuram clínicas de fertilidade, etc e tal, e acabam tendo filhos ou adotando e depois disso engravidam naturalmente. Isso não é incomum. E isso ainda é algo que o ramo da ciência não consegue explicar por completo, porque afinal de contas não somos deuses, né? Ainda estamos estudando tudo isso. Mas vamos falar da influência do psiquismo sobre a ovulação, essa questão somática, né? Psicossomática, logo depois da vinhetinha. Vamos lá, gente. Lá vou eu com os meus papelotes aqui de novo, explicativos, para ficar mais elucidativo, mais didática a minha explicação. Então, voltando àquilo. O que eu vejo rotineiramente acontecendo no consultório, isso não é pouco, não. Acompanhando os casais, acompanhando, inclusive, as moças e mulheres, é aquela questão de ansiedade por engravidar e isso atrapalhar mais do que ajudar. Mas como que a ansiedade por algo que tanto se quer pode ser algo que atrapalha? Porque gera estresse tóxico. E como que o cérebro interpreta estresse tóxico? É aquele estresse que vai além de tudo, é aquele estresse que bloqueia as coisas, é aquele estresse que o nosso hipotálamo, que eu vou explicar aqui agora, interpreta como algo perigoso. Liga o cérebro que está em alerta, como aquelas mulheres que fazem excesso de exercício e não menstruam, portanto não ovulam, o ciclo não é completo. Por quê? Porque o organismo delas está em intensa atividade física e o cérebro entende que não pode ovular, porque não é momento para isso, porque uma gravidez num momento de estresse como esse, estresse físico, não faria bem para a vida daquele dia, daquela pessoa, daquela mulher. Então, a natureza é sábia, né? Não é momento de engravidar. Então, como que o estresse psíquico, os estressores tóxicos podem causar alguma coisa? A via é hipotalâmica, como eu estou falando. O que que é? Nós temos esse maravilhoso cérebro desenhado aqui, interpretado, e uma região subcortical, que está lá no miolo do cérebro, ou seja, que responde mais autonomicamente às coisas, né? Mais autônoma, né? Ou seja, o que é autônoma? Que responde mais às emoções. O que é isso? A via cortical que sente passa para o hipotálamo os sentimentos que são interpretados e trabalhados no hipotálamo e este hipotálamo se comunica fortemente com a hipófise, que é uma glândula que nós temos na cabeça, logo aqui acima do palato, acima do céu da boca, atrás do nariz. Essa glândula ela é responsável pela liberação de FSH e LH, que são os hormônios folículo estimulante, né? Folículo estimulante luteinizante, que são responsáveis também pela produção de estrógeno e progesterona nos ovários, estimulam os ovários. No homem tem outra função, né? Que é a produção de testosterona nos testículos e a espermatogênese, a formação de espermatozoides pelos testículos também, principalmente. Então, aqui elas regulam o ciclo menstrual através lá da hipófise, através lá do que se sente, do que se pensa, do psiquismo. Então, essa interação somática, que nós chamamos de eixo neurohipotalâmico, né? Então, ou seja, aquela mulher que está muito estressada, muito nervosa por qualquer coisa que seja, e uma dessas seja a própria gravidez, faz com que esta hipófise deixe de sintetizar os hormônios, ou sintetizar pouco, ou não na quantidade exata, para desequilibrar esse eixo,
desregulando o ciclo menstrual ou simplesmente fazendo com que não ovule direito. Os óvulos estão lá, gente, parados desde que a mulher estava no útero, né? E eu vejo, inclusive, mulheres com fatores baixos de fertilidade, né? Que é medido no sangue, etc. e tal, né? Esses fatores baixos conseguirem engravidar. Tive várias aqui. É óbvio que a idade faz com que tudo isso aqui fique mais complicado. A gente sabe que exponencialmente com a idade, esses óvulos que estão aqui no ovário ficam velhos e podem aumentar os defeitos genéticos dos bebês, principalmente a síndrome de Down, né? Assim como a fertilidade diminui a partir dos 35 anos. Isso é natural do ser humano, mas hoje acompanhado pela ciência e pela medicina, e nós sabemos que existe um fator aqui que é pouco trabalhado. Então, acalmar essa mulher, porque essa mulher depois que ela teve filho, ela se acalma, ela tira esse estressor daqui, libera esse eixo, acaba ovulando, mas como ela não se protege, porque ela fala, bom, eu não engravido mesmo, né? Acontece. Teve um dos casos interessantes aqui no consultório, tinha um paciente que já tinha uma esposa, que já tinha uma filha, que ela tinha tido na adolescência, sem querer, sem ser uma gravidez planejada, que tinha em torno dos 16 anos. E ele era casado com ela depois disso, tinha adotado essa filha como filha dele, fazia paternagem, gostava dessa menina, criava essa menina como pai, e resolveram ter um filho mesmo. Eles chegaram aqui, já existia esse filho, esse menino já tinha 8 anos e tinha sido concebido por inseminação artificial, né? Então, precisaram... Ela não engravidava, tiveram que recorrer a meios médicos para conseguir a gravidez. Conseguiram a gravidez, nasceu um menino. Quando estavam aqui tratando de problemas do casamento deles, etc e tal, problemas intrínsecos do casais, que não vem ao caso agora, ela engravidou no meio da história. Ela fala que diz para mim assim, doutor, este filho é do ladrão. Né? Ironicamente. Por quê? Porque ela não imaginava que podia engravidar, mas tomava anticoncepcionais por causa de dores menstruais e uma possível endometriose, etc. e tal. E ela tomava anticoncepcionais, mas não com a finalidade de anticoncepção. O que aconteceu? Um dia ela foi assaltada, levaram a bolsa que estava o anticoncepcional dentro, ela passou dias sem tomar o anticoncepcional, e foi só voltar a tomar depois, desreguladamente, o anticoncepcional e engravidou. Com uma filha de 16, um de 8 e agora de 8 em 8. Foi isso que eu briguei com ela. Então, teus ciclos são de 8 em 8 anos, né? Por isso você engravidou. Então, para você ver, para vocês verem, observarem, né? O eixo dela não existia esse medo, né, da gravidez. Na verdade, ela devia estar protegida esse tempo todo porque ela continuou os anticoncepcionais por outros motivos, por motivos clínicos, por motivos médicos, né, para ela não ter tanta TPM e por uma provável endometriose, inclusive, que era a hipótese da infertilidade dela. Vocês verem, infertilidade nenhuma. Ela acabou engravidando. Isso é uma história dentro de todas. A gente sabe que, cientificamente, a experiência clínica do médico na pirâmide de conhecimento e na pirâmide científica das verdadeiras probabilidades do verdadeiro conhecimento é a que está mais aqui embaixo, mais na base, né? A ciência e os estudos científicos estão lá no topo. Mas muito pouco se é estudado sobre estas questões que são quantitativas, são mais qualitativas do que quantitativas. E esse eixo aqui, porque como você vai estudar o sofrimento? Como é que a gente vai classificar quem sofre mais, quem sofre menos, quem tem mais angústia, quem tem menos angústia, quem tem mais ansiedade, quem tem menos ansiedade diante da gravidez? Na verdade, o que falta
é a psicoeducação e o acompanhamento psicológico e psiquiátrico dessas pacientes que vêm buscar um tratamento para a gravidez. Então devia existir este acompanhamento também para livrar também essas mulheres dessa ansiedade antecipatória, disso tudo que liga aquele cérebro em alerta do ansioso e desliga certas funções do organismo, porque temos milhões de anos de evolução e é assim que funcionamos quando o nosso cérebro está em fuga, defesa e ataque, está estressado, ansioso, angustiado, que eu chamo de cérebro em alerta. Então, fica aí para vocês uma experiência clínica, mas muito real e muito pouco estudada, muito pouco levada a sério pela medicina de uma maneira geral, porque é muito difícil se quantificar. Mas, para as boas ouvintes aí que queiram buscar ajuda, que estejam passando por dificuldades, que tenham amigas que estejam passando por dificuldades, parentes que estejam passando por dificuldades, lembre-se de procurar uma ajuda psíquica nesses casos, porque é um fator que, junto com o médico que trabalha com fertilidade humana, vai facilitar em muito. Vocês vão se surpreender com o que a psiquiatria baseada em evidências e a medicina psicossomática têm a oferecer como objetivo hoje, como objetividade, e objetivo e propósito de tratamento e o que consegue fazer. É surpreendente. Experimentem. Até a próxima e, como sempre, muito obrigado.